O Espírito do Senhor sobre mim fez a sua unção, enviou-me aos empobrecidos e a fazer feliz proclamação. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as multidões perguntaram a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força o dinheiro de ninguém, mas nem façais falsas acusações. Ficais satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na perspectiva e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar a sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos no 3º domingo do Advento, domingo que é chamado de Gaudete, ou seja, alegrai-vos. São as primeiras palavras da antífona do domingo, e o sacerdote pode se vestir, não é obrigatório, ele pode se vestir ou de roxo ou com a cor rósea, para significar a proximidade do Natal. O Natal já está próximo. E então, nesse clima de alegria, da proximidade do Natal, o Evangelho nos fala da vinda de Jesus, e bem concretamente, da vinda de Jesus nos sacramentos. São João Batista diz: eu batizo com água. Jesus batiza no Espírito Santo e no fogo. O que isso quer dizer? Vejam só, no Antigo Testamento, todas as coisas que Deus instituiu para a salvação do povo eram coisas que dependiam muito da correspondência de cada um. Tinha sua eficácia, mas uma eficácia limitada. Ou seja, Moisés deu a lei, Moisés instituiu o culto no templo, que depois seria o templo de Jerusalém, né? O tabernáculo. Moisés colocou várias prescrições, e estas várias prescrições de Moisés, elas serviam
para que as pessoas, recebendo a lei, recebendo a palavra de Deus, vendo aqueles ritos, as pessoas tivessem fé e ali surgisse a contrição perfeita, o amor a Deus, a graça salvífica. Então, no Antigo Testamento, as pessoas não tinham uma coisa que a gente chama a eficácia dos sacramentos. Por isso, os santos do Antigo Testamento são pouco numerosos. Segundo o Apocalipse de São João, são somente 144 mil. É um número simbólico, evidente, não é um número. Mas 144 mil é muito pouco. É metade da população de Várzea Grande somente. Num mundo que tem bilhões de habitantes. Né? Quem que é Várzea Grande na fila do pão? Vamos entender. Ou seja, é muito pouca gente. 12 mil da tribo de Judá, 12 mil da tribo de Zacá, 12 mil da tribo, né, de Rubens, 12 mil da tribo, 144 mil. Esses são os santos do Antigo Testamento que foram salvos, e foram salvos como? Foram salvos porque aceitaram Deus na fé, e se pecaram, se abriram para a graça de um arrependimento perfeito, a graça santificante entrou neles através da lei, através dos ritos, através do culto de Jerusalém, através de um batismo simbólico como o de João, somente por um ato deles. Vamos usar a linguagem teológica. Desculpem usar a linguagem teológica. Mas no Antigo Testamento as pessoas foram salvas ex opere operantes. Ou seja, as pessoas eram salvas por um ato que elas faziam, pela obra da pessoa que opera. Eu mesmo tenho que fazer. Então vamos supor, imaginemos que eu esteja, Deus me livre, mas imaginemos que eu esteja em pecado mortal. E em pecado mortal, eu estou com um assaltante que está com uma pistola na minha têmpora aqui, ele vai me matar, eu sei disso. Vou morrer. Eu tenho poucos instantes de vida. O que é que eu posso fazer nessa hora? Um ato de perfeita contrição. Mas qualquer um que tente um ato de perfeita contrição sabe que isso não é automático. O que é ato de perfeita contrição? É um ato de arrependimento em que eu verdadeiramente estou arrependido por ter ofendido a Deus, não porque minha pele está em jogo, não porque eu estou no sal e vou cair no inferno, não por medo do inferno, mas por amor a Deus. É um ato de amor sublime. Vocês vão me convir que isso não é muito fácil de obter. A maior parte das pessoas se arrepende por amor a Deus, mas muito mais, pelo Deus, eu não quero ir para o inferno, eu não quero ir para o inferno. Não é um ato de contrição perfeitíssimo, né? Então é possível uma pessoa dessa se salvar? Sim, mas ex opere operantes, ou seja, se ela conseguir esse ato de amor, com a ajuda da graça, claro, eu não sou pelagiano. A ajuda da graça, mas você tem que corresponder à graça. E é uma graça que, na constatação dos fatos, é rara. É assim que nós nos livraríamos de nossos pecados no Antigo Testamento. Mas, diz o Evangelho de São João no seu prólogo, em Moisés foi dada a lei, mas em Jesus aconteceu
Moisés deu a lei. Deu. Agora você se vira. Ex opere operantes. Mas em Jesus aconteceu. Egêneto. Aconteceu a graça e a verdade. Isso quer dizer que a graça em Cristo, principalmente aqui no caso, eu vos batizo na água, mas ele virá e batiza no Espírito Santo e no fogo. No sacramento, eu tenho uma ação de Deus que acontece não somente ex opere operantes, mas ex opere operato. Ou seja, se eu me confesso, se eu recebo o batismo e a confissão, perdoam os pecados com qualquer tipo de contrição. Que quer dizer, não precisa ser uma contrição perfeita. Pode ser também uma contrição meio defeituosa, que a gente chama de atrição. Ela é defeituosa em quê? Eu estou arrependido de ter ofendido a Deus. Mas tem tanta outra coisa misturada. Tem aquela coisinha da criança egoísta que diz: eu não quero ser castigado, deixa eu me livrar do castigo, deixa eu me livrar do castigo. Tem ali uma ponta de egoísmo, que não é uma coisa ruim, não é pecado você querer se livrar do inferno. Evidente que não. Mas não é aquele amor perfeito. Aquele amor perfeito de quem diz: Senhor, eu estou arrependido porque eu vos ofendi. E ainda que não houvesse inferno, eu me arrependeria. Ainda que não houvesse inferno. Ou mesmo que eu fosse condenado ao inferno, mesmo assim, eu mereço o inferno, mas eu estou arrependido de vos ofender. Essa é uma contrição. Então vejam, o que faz o sacramento da confissão? O sacramento da confissão pega a nossa contrição, que não é tão perfeita. Gente, que ela seja perfeita o quanto melhor. Pelo amor de Deus, trabalhem para que ela seja perfeita, perfeitíssima, cada vez mais perfeita. Mas eu quero dizer que em Cristo existe um toque da graça mais eficaz. Como diz São João aqui, mais forte. Ele é mais forte do que eu. Mais poderoso. E Jesus, então, pega esta nossa miséria, essa nossa contrição, não tão perfeita. Vejam, eu não pode, atenção, só nota de rodapé aqui. Não vale uma contrição somente por puro medo do castigo. Isso também não é, isso é contrição nenhuma. Tem que ter uma mínima noção. Quem está se confessando tem que ter pelo menos um mínimo movimento de dizer: eu não quero ofender a Deus. Olha como é que diz o nosso ato de contrição: meu Deus, eu me arrependo de vos ter ofendido. Essa é a primeira coisa. Porque sois tão bom e amável. Alguns atos de contrição dizem: porque eu perdi o céu e mereci o inferno. Mas eu me arrependo de vos ter ofendido, porque sois amável. Essa é a contrição. Se for isto, isso é a contrição perfeita. Claro que você pode temer o inferno, sim. Para muitas pessoas, temer o inferno é a salvação. Mas o verdadeiro temor do Senhor não é o medo do inferno e o medo do castigo. O verdadeiro temor do Senhor é o temor de ofendê-lo. É o medo de ofendê-lo. É o medo de perder a Ele. Que é sumamente bom e digno de ser amado.
Enfim, Jesus vem e nos auxilia na nossa miséria. E por isso os santos do Novo Testamento, segundo São João no Apocalipse, são miríades e miríades. São milhões de santos. São muito mais numerosos que são salvos no Novo Testamento, porque são salvos pela vinda de Cristo. Advento é isso, a vinda de Cristo que nos toca com o toque da graça nos sacramentos. Pobres, coitados e infelizes dos protestantes, que acham que os sacramentos são como os ritos do Antigo Testamento. De uma certa forma, os protestantes estão no Antigo Testamento. Em que sentido? Eles acham que os ritos, o batismo, né? Vamos chamar de Eucaristia, aquela ceia que eles fazem lá, que não é a Eucaristia, mas eles acham que os sacramentos são somente uma espécie de ritual pedagógico para fazer surgir a fé ex opere operantis, ou seja, a fé da pessoa que crê, e é essa fé que você produz, é essa fé quem dá a graça. É a sua fé quem dá a graça. O sacramento nada faz, ele é somente um recurso pedagógico. Pobres protestantes que não creem na economia sacramental. Ou seja, economia sacramental é um termo técnico-teológico para dizer o jeito que Deus está usando para salvar as pessoas desde que Jesus subiu aos céus. Gente, com a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, começa o tempo da igreja, começa o tempo dos sacramentos. Até a segunda vinda de Cristo. Ou seja, este parêntese da história que nós estamos vivendo agora, ele é privilegiado, porque é o tempo dos sacramentos, é o tempo da igreja. Quando Jesus voltar, acabaram os sacramentos. Aí ele vai vir no fogo. O primeiro batismo é no Espírito Santo. Agora, os sacramentos. Quando Jesus voltar, quando ele estiver com a pá na mão para limpar a sua eira e recolher o trigo no celeiro, que ele vai pegar a palha e vai queimar no fogo que não se apaga, isso daí vai ser no final, vai ser o batismo no fogo, lá no fim. Ele vem batizar no Espírito Santo e no fogo. No Espírito Santo é o batismo sacramento. Aproveita que o batismo, por enquanto, é no Espírito Santo. No fogo vai ser lá no final. No Antigo Testamento se batizava na água. Agora, no tempo da igreja, se batiza no Espírito Santo. Esse batismo no Espírito Santo, só para ficar bem claro, é um batismo sacramental em que o padre derrama água na cabeça da pessoa e diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo no Espírito Santo. É um sacramento com esse rito. Quando o padre faz isso, Jesus ressuscitado lá no céu, toca na alma daquela pessoa com o Espírito Santo. Pá! E ela é, então, transformada. É uma ação de Cristo. No final, ele virá com fogo, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Então, nós vivemos agora o tempo dos sacramentos, em que Cristo vem. Estamos preparando o Natal, a vinda de Cristo, e ele vem nos sacramentos. Ele vem de outras maneiras também, claro, no toque da graça, na sua oração. Sim, essas outras maneiras existem, mas como o Evangelho hoje está falando do batismo, eu estou dizendo da forma importante e eficaz através da qual Jesus vem. Jesus que vem na Eucaristia, que é o sacramento, é Jesus ressuscitado vivo. Você não pode duvidar do toque da graça quando você recebe a comunhão.
Você está em estado de graça, você está bem disposto, você comunga, você não pode duvidar que a graça está tocando em você. Ah, mas não estou sentindo nada. Não tem problema, mas ela está. Se abra ao toque da graça. Se disponha ao toque da graça. Então, meus queridos, esse evangelho de hoje deve reavivar em nós a alegria. A alegria de saber que Cristo vem. Toca em nós na confissão. Toca em nós na Eucaristia. Os dois sacramentos que nós mais repetimos na nossa vida. Os outros sacramentos a gente recebe uma vez na vida ou muito raramente. Mas a confissão e a comunhão, a confissão e a comunhão, a confissão e a comunhão são os toques da graça garantidos que Jesus nos dá. Ele vem. Ele vem na confissão. Ele vem na comunhão. Confessar bem e comungar bem são duas realidades importantíssimas em nossas vidas. Que alegria! Que alegria saber que Ele vem. Essa é a boa nova que São João Batista anuncia. São João Batista anunciou, mas foi de Jesus, de sua plenitude, que nós recebemos graça sobre graça. De Moisés, em Moisés foi dada a lei, em Jesus aconteceu a graça e a verdade. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está junto do Pai, na intimidade do Pai, voltado para o peito do Pai, Ele nos deu a conhecer. Esse é o tempo da graça que nós vivemos. E é essa a razão da nossa alegria. Nós iremos agora fazer a profissão de fé, depois a oração universal, ou seja, a oração dos fiéis, e então haverá o ofertório. No ofertório de hoje, nós temos uma coleta especial. O dinheiro que você irá depositar na coleta, não é? Ele não é destinado à nossa paróquia. Ele será mandado para a Cúria Diocesana. 45% fica aqui, na Cúria Diocesana de Cuiabá. 35% irá para a organização da igreja aqui no estado do Mato Grosso, que é o regional. Não é? E 20% irá para a organização nacional da igreja, em Brasília. Então, é uma coleta especial, em que você é convidado a colocar o fruto da sua renúncia no Advento. Aquilo que você fez de jejum, que você quer fazer de caridade, é agora nessa coleta que você vai dar. Se você não tem dinheiro vivo com você, para fazer essa coleta, você encontra aí nos bancos o QR Code da paróquia. Nós pediríamos, por favor, que você enviasse para o número de WhatsApp da paróquia o comprovante do seu depósito e dissesse assim, coleta da evangelização. Só isso. Para a gente saber que essa doação que está entrando, qual é a finalidade dela, que é a coleta da evangelização. Tá bom? Então, quem for fazer a doação dessa coleta através do QR Code, porque não tem dinheiro vivo na mão, então, por favor, nos mande o comprovante e avise coleta da evangelização. Deus lhes pague e recompense a generosidade.